Cumprimento meus amados irmãos e amigos com paz do Senhor. Com muita alegria, muita gratidão a Deus, estamos gravando hoje a leitura diária da lição 8, cuja lição estudaremos no dia 21 de agosto do ano 2022, sobre o seguinte tema: a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Leitura diária de quarta-feira está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 4. O tema de nosso breve comentário: o cumprimento da promessa do Espírito no Novo Testamento. A leitura diária de quarta-feira, então, leiamos. Essa lição é editada pela Revista de Adultos, editada pela CPAD, nesse terceiro trimestre do ano 2022, estamos estudando os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás, nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. O comentarista desse terceiro trimestre é o amado pastor e professor José Gonçalves. Leiamos então o texto sagrado. Repetindo, livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 a 4. Assim está escrito: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O Senhor Jesus ressuscitou e permaneceu por 40 dias na terra, aparecendo alternadamente a seus discípulos. Somente os discípulos tiveram o privilégio de ver o Senhor ressuscitado. Seus inimigos o viram pela última vez desfigurado e pendurado na cruz. Mateus capítulo 26, versículo 64. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Atos dos Apóstolos capítulo 10, versículo 39 a 41. Leiam esses textos, por favor. No dia da ressurreição do Senhor, ele selou, não batizou seus discípulos com o Espírito Santo. João capítulo 20, versículo 22. O batismo com evidência de falar em línguas estranhas acontece 10 dias após a ascensão do Senhor. Não nos deixemos enganar. Quem concede a língua estranha é o Espírito Santo. Tenhamos cuidado com pseudos batizadores. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Quem concede a língua estranha é o Espírito Santo. O que fala a língua estranha não fala aos homens, porque ninguém o entende. Mas em mistério fala com Deus. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2. O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 4. Essas manifestações do Espírito Santo, tais como línguas estranhas, profecias e todos os dons espirituais relatados na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 11, somente cessarão quando vier o que é perfeito. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8 a 10. Quando virá o que é perfeito? Somente quando a igreja for arrebatada. Enquanto estivermos aqui, demos ampla e absoluta liberdade a todas as ações do Espírito Santo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 19 e 20. Está escrito:
Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias. Amém. Pastor José Serafim de Oliveira.